E aí, design, nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para criar carrossel aqui no Photoshop. Mas antes disso, eu peço que você siga o canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E sem enrolação, bora logo aqui pro Photoshop. Aqui no Photoshop, vamos primeiro criar o arquivo. A gente sabe que o Instagram ele aceita dois tipos de formato, o 1080 por 1080, que é um quadrado, e o 1080 por 1350. Eu prefiro utilizar esse tamanho com a altura de 1350 porque a gente vai ter um espaço maior para trabalhar. A resolução você pode deixar aqui 72 mesmo, e o perfil de cor, provavelmente o seu vai vir assim, ó, não gerenciar cores. Mas como a gente está fazendo um arquivo para web, né, para dispositivo eletrônico, a gente tem que usar o sRGB. Pronto, depois de feito isso, a gente vai decidir a quantidade de cards que o nosso carrossel vai ter. Então, por exemplo, se você já definiu que o seu card vai ter 5 partes, então você coloca o asterisco vezes 5, que o Photoshop vai fazer esse cálculo automático para você. Se tivesse sido, por exemplo, 10, você colocaria 10. E assim sucessivamente. Se fosse 6, se fosse 7, por aí vai. Então, vamos criar aqui um arquivo de 4 laudos, 4 cards. Então, depois de feito isso, tudo configurado, é só clicar em criar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser dividir os cards, Então, vamos aqui na ferramenta de fatia. Clica com outro botão do mouse aqui em cima do nosso carrossel. Vem em dividir fatia. Aqui provavelmente no seu vai estar assim, ó, sem essa opção marcada. Então você clica aqui, ó, em dividir verticalmente. E aqui a gente vai colocar a quantidade de cards que a gente criou lá no início. Então foram 4, Se a gente tivesse criado um arquivo com 5 cards, seria 5. Ou 6 ou 7, enfim. Então colocou aqui 4, clica em OK. Pronto, o carrossel já vai estar recortado. Aqui a gente não vai precisar fazer mais nada. Na hora de exportar, o próprio Photoshop já vai fazer o recorte certinho de cada guia dessa aqui. Agora a gente vai ter que traçar mais 2 guias aqui para fazer a criação da forma correta. Quais são? Quando a gente entra no feed de alguém, eu vou ter que fazer aqui um quadrado para a gente conseguir entender a importância dessas guias. Quando a gente entra no feed de alguém, o que a gente enxerga é um quadradinho perfeito. A gente não enxerga esse post aqui todinho, ó, de 1350 de altura. A gente enxerga um quadrado de 1080. Então, as principais informações do nosso carrossel tem que estar aqui dentro. Porque se a gente deixar um texto, por exemplo, aqui em cima, a pessoa quando entra ali no feed, e esse texto era importante para o entendimento do que se trata aquele post, a pessoa não vai ver. Então, a gente cria essas 2 guias aqui justamente para a gente conseguir saber onde a gente vai colocar as principais informações do nosso carrossel. Então, para a gente criar essas 2 guias, tem a primeira opção, que é criando um quadrado perfeito de 1080 por 1080. Você cria o quadrado perfeito, coloca aqui, centralizado, Se o seu Photoshop não estiver mostrando essa opção aqui, ó, tá vendo que aparece essa reta aqui indicando que ele tá no meio? O que é que você vai fazer? Você vai clicar em Ctrl A, ele vai fazer a seleção toda do carrossel e aqui você vem aqui em cima, ó, pra centralizar, tá vendo? Pronto. Aí depois disso você puxa a primeira guia e puxa a segunda guia. Aí depois é só excluir esse quadrado. Mas tem outra forma também que eu vou mostrar para vocês não precisarem criar esse quadrado, que é vindo aqui, ó, em visualizar, guias, novo layout de guias, e aqui vai vir desmarcado, você vai clicar em margem, vai vir assim para você, ó, provavelmente. Vai vir assim, ó, tá vendo? Aí você vai clicar em margem, vai colocar 135 pixels acima e 135 pixels abaixo. Vai dar essas 2 mesmas guias. E aqui, a gente já sabe que vai ser, vamos botar aqui, ó, infos mais importantes. Importantes. Deixa eu tirar essa cor aqui. Pronto, então as informações mais importantes do nosso carrossel, elas vão ter que ficar obrigatoriamente dentro dessas 2 guias, pelo menos em relação à capa, Em relação à capa, a gente vai ter que colocar tudo que for importante aqui, porque é isso aqui que as pessoas vão ver no nosso feed ou no feed do nosso cliente. Então, a gente tem que ter aqui essa preocupação. A segunda coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é para não cometer o erro de criar o texto com uma margem errada de tamanho. O que eu quero dizer? Ó, tem 2 formas da gente criar texto aqui no Photoshop. A gente vem aqui na ferramenta de texto, a gente dá um clique aqui em cima. Vamos botar aqui, ó, texto 1. E a segunda forma é quando a gente clica aqui no texto e faz isso aqui. Esse aqui que é o perigo. Por quê? Porque aqui a gente vai criar texto 2 e muitas vezes a gente cria e faz aqui, ó, OK, e pronto, e deixa o texto do jeito que tá aqui, ó.
desse jeito aqui. A gente deixa desse jeito. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o problema disso aqui. Vamos centralizar esses dois textos aqui no meio do nosso carrossel. A gente clica aqui na camada do texto 1, Ctrl A, centraliza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no texto 2, Ctrl A e centraliza. Observe que o texto 1, ele realmente centralizou no nosso carrossel, mas o texto 2 não. Por quê? Porque a gente fez a seleção e a gente esqueceu de fazer isso aqui. Eu errava muito isso aqui antigamente. E aí, na hora que eu ia centralizar as coisas, ficava aquela coisa insuportável e eu não sabia o que fazer. No início, eu errava muito nisso. Hoje em dia, eu não cometo mais esse erro. Porque se eu fizesse o texto com essa seleção aqui, eu sempre lembro de, no final, eu fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Para facilitar depois na hora que eu for centralizar as coisas. Então, pronto. Então, criou, centraliza certinho. Ó. Assim, tá vendo? E agora a gente não vai ter mais esse problema para centralizar textos aqui no nosso carrossel. E a terceira observação que eu quero fazer aqui para vocês, vamos aproveitar esse exemplo, é que aqui, ó, o meu Photoshop, eu não sei se nas próximas atualizações eles vão vir com essa ferramenta mais aprimorada, mas aqui no meu, o meu já é, se não me engano, já é o Photoshop de 2025, ele não veio ainda com essa ferramenta de mostrar pra gente em relação a esse card aqui, ó, card 1, onde o meu texto está no meio perfeito, não está no meio certo. Não mostra pra mim, ele só mostra de forma horizontal, tá vendo? Aqui ele mostra, no horizontal ele mostra que o texto aqui está centralizado. Agora, em relação ao card 1, ele não me mostra. Então, como é que a gente faz para centralizar textos em cada card individual específico, né? A gente vem aqui nessa ferramenta, ó, de letreiro retangular. A gente faz a seleção do card 1 perfeito, tá vendo? E aqui a gente clica em centralizar. Pronto, agora o nosso texto ele vai estar centralizado perfeitamente aqui no card 1. Agora vamos só dar um outro exemplo aqui. Se a gente quisesse centralizar esse texto 1 aqui dentro desse quadrado, tá vendo que a gente traçou com as guias? A gente faz a mesma coisa. Essa ferramenta de letreiro retangular, ela vai servir para vários outros tipos de centralização que a gente não tiver noção de onde está nosso objeto, nosso texto, ela vai servir para vários tipos de centralização. Então, é uma ferramenta que dá para você usar também aí em vários outros exemplos. Então, aqui, ó, o texto está aqui, mas eu quero que o texto fique no meio desse quadrado. Então, é só eu fazer isso aqui. Clico aqui, olho aqui, ó, tem que olhar sempre se a camada selecionada é a camada que eu quero centralizar. E aqui eu centralizo e ele vai ficar centralizado perfeitamente. Então, essa é a outra observação que eu quero fazer para vocês. Agora, a gente vai fazer a exportação do carrossel. Eu coloquei aqui card 1, card 2, card 3 e card 4. E coloquei esse retângulo aqui também entre um card e outro, para vocês verem que essa forma que a gente fez aqui de recorte já vai já vai dar pra gente as imagens recortadas perfeitamente. A gente não precisa fazer mais nada, além de salvar o arquivo, né? Então, eu coloquei isso aqui pra gente conseguir visualizar melhor. Agora, é só você clicar em Ctrl Alt, Shift S. Vai abrir essa janela aqui pra gente, ó. Você observa aqui, ó, qual a opção que tá. Eu sugiro colocar em PNG, porque em JPEG a resolução ela cai um pouco. Então, vamos escolher PNG 24 e colocar em salvar. Vai abrir aqui pra gente nomear o arquivo, né, no nosso computador. Eu vou colocar carrossel, aula, YouTube. Salvar. Aqui agora, aqui na pasta, eu abri a pasta aqui para vocês verem que, de fato, o nosso carrossel ficou com um recorte perfeito, ó. Card 1, card 2, né? Aqui a gente colocou o retângulo e já fez o recorte certinho. Card 3 e card 4. Então, é isso. Vocês viram que é bem simples, é bem fácil. Não tem muita dor de cabeça, é só seguir esses passos. E, claro, eu sei que no início a gente tem certa dificuldade, né? Para decorar algumas coisas que a gente tem que fazer, mas com o tempo isso aí se torna natural, a gente vai fazendo rapidinho mesmo. E a observação que eu faço para vocês é a parte do texto. Nunca esquecer de você, depois de criar o texto, você fazer a seleção certinha dele, para não dar dor de cabeça depois, porque é uma coisa que eu errava muito isso aqui. Errava muito mesmo. E era uma dor de cabeça depois para centralizar o texto, né? Aí eu fazia desse jeito aqui, ó, e depois eu ia centralizar e não conseguia e ficava aquela dor de cabeça. Então, fez o texto aqui, lembre-se sempre de fazer isso aqui, ó, deixar a seleção certinho no tamanho do seu texto, que aí depois disso você não tem mais dor de cabeça nenhuma. Ou isso, ou então você cria o texto apenas selecionando a ferramenta de texto e dando um clique na tela, ao invés de fazer a seleção. Então, ele já vai automaticamente criar o seu texto aí do formato certinho, tá vendo?
Então é isso, galera. Espero que tenha gostado. Não deixe aqui de seguir o canal. Eu vou trazer aqui bastante aula, bastante conteúdo gratuito, conteúdos bons pra gente aprender aqui. E deixa aí nos comentários se você curtiu esse tipo de conteúdo, que aí eu posso trazer mais conteúdos assim pra vocês. Quero trazer aqui não só conteúdos mais avançados, mas também conteúdos para quem está começando agora, e claro, né, de forma gratuita. E eu tenho certeza que também tenho muito a aprender com vocês, então qualquer coisa aí que vocês quiserem, me segue lá no Instagram pra gente conversar e a gente aprender juntos. Então vou deixar aqui também meu Instagram para vocês irem lá me seguir. Então valeu e até o próximo vídeo.